Olá, turma! Tudo bem? Espero que sim. Em nossa aula de hoje, iremos abordar um conteúdo de ciências naturais, que fala sobre os vegetais, eles que estão tão presentes em nossa vida e até em nossa alimentação. Para iniciar, iremos falar sobre a classificação das plantas, pois se olharmos com atenção, podemos perceber que elas diferem entre si. No reino plant, as plantas são classificadas em briófitas, pterodófitas, gimnospermas e angiospermas. Nomes diferentes, né? Mas ao descobrir quais são essas plantas, vai perceber que já as conhece ou viu em algum lugar. As briófitas são facilmente encontradas na natureza. Elas são muito conhecidas como musgos e não ultrapassam os 2 centímetros de altura. Para que essas plantas consigam se reproduzir, elas precisam de água. Por esse motivo, são encontradas somente em locais úmidos. As briófitas são plantas muito pequenas e apresentam cauloide, que lembra o caule das plantas vasculares, filoides, que lembram folhas, e rizoides, que têm a mesma função das raízes das plantas vasculares, que é fixar a planta no solo. As briófitas são plantas que dependem da água para sua reprodução. As pterodófitas são plantas que podem atingir vários metros de altura. Gostam de ambientes úmidos e sombrios, e seus representantes mais conhecidos são as samambaias. Essas plantas costumam apresentar raiz, caule e folha, mas nem sempre são percebidas com facilidade. Assim como as briófitas, as pterodófitas também necessitam da água para sua reprodução, que é feita através dos gametas que se encontram no interior dos soros, aqueles pontinhos pretos que podem ser vistos a olho nu no dorso da folha das samambaias. As pterodófitas, assim como as briófitas, necessitam de água para sua reprodução. As gimnospermas são plantas que possuem raiz, caule e folhas. São as primeiras plantas a apresentarem sementes e, por esse motivo, não necessitam de água para que ocorra a fecundação de seus gametas. As pinhas encontradas nas gimnospermas são muito utilizadas em decorações natalinas. E é por meio delas, que a planta, através de insetos ou vento, consegue fecundar seus óvulos, originando sementes que chamamos de pinhão. As gimnospermas mais conhecidas são os pinheiros. Elas foram as primeiras plantas a apresentar sementes. Por último, temos as angiospermas, plantas que apresentam raiz, caule, folhas, flores e frutos. As angiospermas constituem mais de 70% de todas as espécies de plantas existentes no planeta, e seu tamanho varia desde pequenas ervas até grandes árvores. A fecundação das angiospermas ocorre através de suas flores, e quando fecundadas produzem frutos e sementes que servem de alimento para muitos animais, inclusive para o homem. As angiospermas são plantas que dominam o ambiente terrestre. Mas afinal, do que será que as plantas precisam para viver? Independente de qual a sua classificação, as plantas precisam de alguns elementos essenciais para viver e se desenvolver. Entre esses elementos podemos citar a luz solar, o ar, a água e os sais minerais. Ops, mas não é esse sal aí que você tem na cozinha. Ele é rico em sódio e cloro, que, assim como esses outros elementos mostrados na imagem, são os sais minerais. As plantas podem viver em diferentes ambientes, como por exemplo, na água, que é de onde ela tira os sais minerais necessários para a sua sobrevivência. No solo, que é de onde ela vai tirar tanto a água quanto os sais minerais. E sobre outras plantas. Nesse caso, elas utilizam a outra planta como suporte e retiram a água e os sais minerais do ambiente da chuva. Enquanto a reprodução das plantas pode ocorrer por meio de sementes, que precisam ser plantadas em solo e condições climáticas apropriadas para a germinação. Mudas, que são plantas no início do desenvolvimento, que precisam ser plantadas para crescer. Folhas,
pois algumas plantas, quando as folhas são inseridas no solo, dão origem a uma nova planta. E caule, que são alguns bulbos e tubérculos que dão origem a novas plantas. Enquanto a função, cada parte da planta possui a sua. As folhas, por exemplo, têm a função de produzir o alimento das plantas, através da fotossíntese, bem como de libertar oxigênio, o que acontece através do processo de transpiração e respiração, como podemos ver aí na animação. Além disso, a função das folhas é de ser alimento para muitos animais e até mesmo de habitação de outros. Mas a utilidade das folhas não param por aí. As folhas são utilizadas também na farmacologia e na cosmética. Já as flores possuem uma função primordial, que é a produção de sementes para a formação de novas plantas, garantindo a sobrevivência das espécies. Assim, a flor é responsável pela reprodução das plantas. Para isso, elas são formadas por folhas modificadas, geralmente de cores atrativas e formatos diferenciados, para atrair os seus polinizadores. Então é isso, galerinha. Espero que tenham entendido e gostado da nossa aula. Beijinhos e até a próxima!